Yes. Show, galera. é, eu já comecei a compartilhar aqui. Me diz aí se vocês conseguem ver esse PowerPoint meu, tá? Pode falar no microfone aí, que eu não vejo Yes. vocês. Tá rolando, Manão. Show. Tá. Então, galera, eu vou ficar compartilhando aqui, mas de tempos em tempos eu vou ter que dar uma parada, porque como eu que aceito as pessoas aqui e eu não consigo ver a tela, eu preciso minimizar aqui o meu arquivo e aceitar quem está pedindo para entrar, tá? E a galera está sempre, ao longo da reunião, pedindo para entrar, então de tempos em tempos eu vou parar um pouquinho para entrar aqui, tá? E então vamos lá, ali, galera. Olha só, eu não apareço muito aqui falando para vocês, tem bastante gente convidada que está aqui, muito mais do que eu, né? Eu estou de vez em quando aqui. Então eu sempre me apresento de novo, para quem não me conhece, quem me conhece só relembrar. Eu sou o Dani, sou também treinador de nível 3, sou mestre em atividade física e saúde, pós-graduado em treinamento de força e nutrição. E, por sinal, nutrição é o tema que a gente vai falar hoje, e é um tema que me interessa bastante. Inclusive, o artigo que a gente vai falar hoje é o artigo que está como conteúdo sugerido para o Level 3, é um artigo bem legal, e vai ser uma troca de ideia bem massa, tá? Então, se você quiser interromper a apresentação para a gente ir fazendo uma conversa, também fica à vontade para perguntar e falar o que você quiser no meio da apresentação. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei de novo a nossa pirâmide para a gente relembrar que nutrição é a base dessa pirâmide de desenvolvimento, tá? É a nutrição que dá toda a base metabólica para que você consiga desempenhar, né, ali em cima, no cardio, depois na ginástica, no levantamento de peso e testar isso nos esportes. Então é muito importante que a gente, como treinador, entenda sobre nutrição, né? Pratique a nutrição no sentido de se alimentar bem e que a gente também passe isso para os nossos alunos, tá? O artigo que a gente vai falar hoje é um artigo, então, que está como sugestão do Level 3, o artigo do Journal. Esse artigo se chama Além das Calorias, em inglês, que é Beyond the Calories. E esse artigo é do Mike Giardina. É um cara bem massa e que, se vocês assistem um pouquinho das entrevistas da CrossFit Health, é ele que conduz essas entrevistas, tá? E essa, inclusive, é uma adaptação de uma palestra que ele fez num seminário da CrossFit Health, que é bem legal, tá? Então, a nossa função, enquanto treinador, é saber sobre nutrição e instruir nossos alunos a ter uma alimentação mais saudável, seja pelo ensino ou liderando pelo exemplo. Ou, é claro, o melhor dos mundos, que é os dois, ensinando e também liderando pelo exemplo, tá? Para começar esse artigo, galera, ele vai dar um panorama para a gente, né? Então, esse artigo trata sobre calorias e como o nosso corpo e cérebro tratam as calorias de forma diferente. Ele começa falando no artigo que é sim um fato que pessoas que têm sobrepeso, pessoas obesas ou pessoas que estão engordando, elas ingerem mais do que elas gastam. Ponto final. Isso é um fato, é muito simples. Só que essa visão que a gente chama de balanço energético, né? Gastar mais ou ingerir mais do que gasta, é uma visão muito simplista quando a gente fala de saúde. Essa visão ela não explica por que as doenças crônicas relacionadas principalmente à alimentação elas estão aumentando cada vez mais. Se você pensa única e exclusivamente em estética, até funciona pensar em balanço energético. É simples, né? Você precisa gastar menos, aliás, você precisa gastar mais e ingerir menos, ou se quiser ganhar peso, você precisa ingerir mais e gastar um pouco menos, né? É simples assim. Mas isso não explica as doenças crônicas e muito menos explica a questão sobre saúde, tá? Para você ter uma ideia, 36% dos americanos que têm 20 anos para cima, eles são obesos. E não é simplesmente porque eles são pessoas gulosas ou preguiçosas, né? Se fosse assim, essa onda de doenças crônicas não estaria piorando. E a resposta para essa pergunta do porquê as doenças crônicas estão piorando pode ajudar a gente a desenvolver uma solução. E a CrossFit tem uma solução simples e elegante. E o começo dessa resposta é: o cérebro, basicamente, ele não trata as calorias da mesma forma. E a gente vai hoje entender como é que o cérebro trata as calorias e por que isso é tão importante, tá? Antigamente, galera, antes da gente ter alimento processado na nossa história,
a gente precisava, enquanto ser humano, caçar e coletar alimento para sobreviver. E por milhares de anos, o nosso cérebro se adaptou para priorizar alimentos naquela época que nos davam a melhor chance de sobrevivência. A sobrevivência sempre foi, e é, na verdade, para a gente, enquanto ser humano, uma prioridade, né? Então o cérebro vai priorizando as coisas e alimentos que nos davam a maior chance de sobrevivência, tá? Alimentos que eram mais acessíveis, mais saborosos e que forneciam para a gente uma grande quantidade de macro e micronutrientes. Eram esses os alimentos que davam para a gente a maior chance de sobreviver, que nutriam mais o corpo, tá? E esses alimentos, eles, de forma geral, eram alimentos mais doces, por exemplo, frutas, salgados. É claro que não tinha sal, mas um alimento que não é doce, ou uma carne, por exemplo, ele já é considerado um alimento salgado. Alimento palatável, gostoso, né? Era tinha mais chance de fazer com que a gente perpetuasse nossa espécie, tá? E aí, como é que começa a acontecer a priorização dos alimentos? Basicamente, a priorização ela acontece através de um sistema que a gente chama de sistema de recompensa. E esse sistema, dentro da nutrição, ele é super importante. E ele vai explicar bastante coisa. Esse sistema de recompensa ele tem 3 partes importantes. A primeira parte é o sistema de dopamina. O sistema de dopamina, dentro desse sistema de recompensa, ele simplesmente diz para a gente se a atividade ou se aquele alimento que a gente está comendo, ele é prazeroso ou não. Ponto. Vou dar um segundo para aceitar alguém aqui. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, o sistema de dopamina. É prazeroso, não é prazeroso o que eu estou comendo? A atividade que eu estou fazendo é prazerosa, não é prazerosa, né? O segundo é o sistema de amígdala. E é a amígdala cerebral, tá? Não a amígdala que a gente tem na garganta, beleza? Esse sistema de amígdala, ele coloca valor na experiência. E ele coloca valor na experiência classificando ela num ranking, né? Esse ranking é basicamente pela importância. Quando a gente fala de acontecimentos ou atividades, e quando a gente fala de alimentos, esse ranking é por alimentos mais prazerosos, que dão mais recompensa, que te dão mais chance de sobreviver. Então, por exemplo, falando de atividades naquela época, esse sistema de amígdala, ele classifica que você fugir de um predador para a tua vida é mais importante naquele momento do que fazer sexo, né? Isso é óbvio. É muito mais importante você viver do que fazer outra coisa naquele momento, tá? Ele diz também se uma comida é mais gostosa, mais recompensadora do que outra, por exemplo, né? Então imagina naquela época, um ser humano, enfim, procurando o alimento. Ele encontra uma banana. Ele come uma banana, ótimo, é docinho e tal. A recompensa é bem grande. Agora ele vai e encontra uma outra fruta que é ruim, sei lá. Desculpa aí quem gosta de jaca. Mas ele encontra uma jaca e come uma jaca. E aí ele classificou que a jaca é menos gostosa que a banana. E foi criando esse sistema, né, de ranking através da amígdala. Alguns tinham mais prioridade nesse ranking, tanto atividade quanto alimentos. E o terceiro sistema que faz parte desse sistema de recompensa é o hipotálamo. O hipotálamo ele regula a fome e a saciedade através de 2 hormônios que são a leptina e a grelina. A grelina ela regula a fome e controla a ingestão. A leptina ela supressa o apetite. Ela te diz quando você tem que parar de comer, né? Ela traz aquela sensação de ansiedade. Então vamos pensar de novo na antiguidade, né? Nossos ancestrais eles tinham que caçar e coletar para sobreviver. Quando eles encontravam uma árvore cheia de fruta, ou quando eles conseguiam caçar um animal, eles recebiam altas doses de recompensa, que é aquele primeiro sistema de dopamina, né? Eles recebiam alta dose de prazer, né? E ao longo da nossa evolução, a gente foi criando um ranking de atividades e de alimentos que ficavam mais no topo da lista. E a gente começou a perceber que os alimentos que estavam mais no topo da lista eram alimentos que tinham mais disponibilidade, era mais fácil o acesso a eles, né? Que eram mais gostosos, saborosos e que te davam mais chance de sobreviver. É muito simples, né? Se eu tenho mais acesso a determinado alimento, é claro que ele vai ficar no topo, né? Por que eu preciso ficar gastando energia para procurar outros alimentos em outros lugares se eu tenho esse alimento aqui, que é muito fácil, né? Que tem bastante nutriente,
que me sacia e que me permite ficar mais vivo por mais tempo, né? Então, esses alimentos foram ficando lá no topo da lista. Ó, os alimentos que eram saborosos, caloricamente densos, acessíveis. E aí o cérebro começou a tratar os alimentos de forma diferente. E é simplesmente pela sobrevivência, tá? E a gente começa a trazer esse sistema de recompensa para a atualidade. Vamos entender um pouco melhor. O cérebro ele se adaptou a esse sistema de ranking, sistema de recompensa. A gente, por milhares de anos, priorizou alguns alimentos e não outros. Algumas atividades e não outras. As comidas que tinham muita gordura, muito açúcar, salgadas, gostosas, como fruta e carne, elas geravam e ainda geram muita dopamina, muito prazer, sensação de saciedade, né? Fazendo com que a gente volte a buscar e priorizar esses alimentos. Se eles estão no topo da lista, a gente vai voltar a priorizar esses alimentos, tá? Só que naquela época, mesmo que a gente encontrasse esses alimentos e quisesse comer o máximo que der e toda hora, a gente não ia conseguir. Porque, por exemplo, se a gente come muita fruta, a fruta tem bastante fibra. E a fibra causa uma sensação de saciedade. Então a gente não consegue comer 1.000 maçãs, né? Por exemplo, porque a gente vai se sentir muito saciado, porque tem muita fibra. A gente não consegue comer 3 quilos de carne, porque também tem muita fibra, muita proteína. E esses dois, né, fibra e proteína, eles causam muita saciedade. Então, por mais que eles quisessem comer um monte naquela época, eles não iam conseguir, porque em algum momento eles iam se sentir saciados e ou iam pegar a comida e estocar, ou iam ir para outro lugar, né? E a gente tinha, né, um controle de saciedade pela leptina e pela grelina também, né, que são os dois hormônios que regulam isso. O problema é que o cérebro e esse sistema de ranking, de recompensa, ele é o mesmo, mas os alimentos eles não são os mesmos da antiguidade, né? Nem a disponibilidade deles. A comida que a gente tem hoje ela é altamente acessível, principalmente comida processada. E aí imagina só, se a gente tem hoje muito mais acesso à comida processada, que não tem muito nutriente, que não tem muita fibra, que não tem muita proteína, que é barato, né? Imagina só esse sistema de recompensa e de ranking com esses alimentos processados, né? Ele diz ali no artigo que essa é uma receita para o desastre, esse sistema de recompensa junto com os alimentos processados. Pensa só nesse exemplo aqui, que é um exemplo que ele dá no artigo, né? Uma pessoa normal, uma pessoa que não entende sobre nutrição, que não entende a importância de comer saudável, e até mesmo aquela que entende. Se você vê um cookie ou uma maçã, pensando em prazer, o que você vai escolher? Um cookie, né? É um fato, é muito mais gostoso, né? O cookie tem muita gordura, tem muito açúcar, não tem nada de proteína, não tem nada de fibra, né? O cookie ele gera uma resposta muito alta de dopamina, de recompensa. E aí, se eu como esse cookie, o que vai acontecer? E ele me gerou uma alta recompensa, ele vai ficar no topo da lista. Claro, porque é muito acessível, muito denso caloricamente, tem muito açúcar e me deu muito prazer. Vai para o topo da lista. Se eu como um chocolate, vai para o topo da lista. Se eu como um salgadinho, vai para o topo da lista, né? E a probabilidade com que eu busque esses alimentos de novo, mesmo que inconscientemente, é muito grande, porque eles estão lá no topo da lista, tá? Quando você vê um cookie, mesmo sabendo que aquilo não é saudável, dá muita vontade de comer. E pior ainda, se você come, você tem vontade de continuar comendo. É muito difícil você falar, puta, eu vou pegar 2 cookies e ponto final. Você come 2 e fala, caralho, mano, é bom pra caralho. Puta, eu vou comer mais um. E vou comer mais um. E vou comer mais um. E a recompensa daquilo é cada vez maior, né? Você sente muito prazer comendo aquilo. E aí você continua comendo, continua comendo, continua comendo, né? E esse é um grande problema. Então, ah, você chegar para uma pessoa, né, que está dentro desse sistema de ranking, comendo um monte de comida processada e falar para ela, cara, olha só, eu acho que você precisa comer um pouco menos, né? É muito difícil a gente falar isso, é muito simples falar isso. A gente precisa saber que tem um sistema cerebral e também fisiológico que está atuando dentro dela e que está jogando ela cada vez mais contra a saúde, contra a disposição, contra a saúde, né? Enfim. E o problema é que a indústria
sabe muito bem desse sistema de recompensa, né? Sabe exatamente qual a combinação perfeita para o cérebro para gerar uma alta recompensa. Então, todos esses alimentos que são ultraprocessados, bolacha, salgadinho, eles têm uma combinação ótima no sentido de gerar recompensa entre gordura, entre açúcar, entre acidez, entre sal, para que você não consiga parar de comer, né? E para que ele fique muito mais no topo da lista. Então, a gente não consegue brigar com esse tipo de alimento, simplesmente porque eles não são naturais, né? Eu não consigo comparar um cookie com uma maçã, é impossível disso, né? Impossível de fazer isso. A maçã tem tais nutrientes, né? A maçã tem só um pouco de doce, mas ela não tem sal, mas ela não tem gordura, mas ela não tem nada que te deixa viciado, né? E nos industriais a gente tem muito isso e de propósito, tá? Então, a gente já viu que não é simplesmente ajustar balanço calórico. Não é simplesmente você comer um pouco menos e gastar um pouco mais. Você precisa se atentar no que você está comendo, tá? E como é que essa alimentação torna a gente doente? Vamos entender um pouquinho mais. Olha só. A maioria dos alimentos que são processados e ultraprocessados, eles são adoçados artificialmente. E se você ler no rótulo, vamos falar de um cookie, que é o exemplo que eu estou usando. Se você ler no rótulo de um cookie, provavelmente, se ele não tiver açúcar adicionado, ele tem algum tipo de xarope de milho, xarope de maçã, xarope de tal coisa, sempre é adicionado. E o grande problema dessas adições é que o açúcar adicionado, ele é sempre muito rico em frutose. E o problema é que, quando ele é rico em frutose artificial, significa que ele não tem fibra, né? Não é, por exemplo, igual a frutose da fruta, que é natural, que tem fibra. A fibra, ela faz com que a gente tenha um controle de saciedade maior. E quando a gente ingere um alimento com fibra, por exemplo, a fruta, a fibra faz com que a digestão seja mais demorada. Então, aquele açúcar, aquela frutose que tem na fruta, ela vai sendo absorvida aos poucos, porque tem muita fibra. E se ela é absorvida aos poucos, a gente consegue dar conta dela, né? A gente consegue utilizar como forma de energia, a gente consegue transformar de frutose para glicose, metabolizar. E o órgão que metaboliza a frutose é o fígado. Então, vamos voltar para o exemplo de uma frutose adicionada que não tem fibra. Quando ela vem dessa fonte processada, ela chega numa velocidade muito alta no fígado, né? Muito alta e em muita quantidade. E o fígado, ele simplesmente não consegue metabolizar de uma forma produtiva, né? Então, aquelas mitocôndrias que estão processando tudo aquilo, elas começam a ficar sobrecarregadas. E alguma coisa tem que acontecer. E o que começa a acontecer é que, se a gente não consegue usar a frutose e metabolizar para transformar ela em energia, a gente vai começar a transformar ela em gordura, e se é no fígado, a gente vai começar a acumular gordura em volta do fígado, né? Isso, é claro, de forma crônica. E se a gente começa, de forma crônica, a acumular gordura em volta do fígado, a gente começa a criar uma condição chamada de hipertrigliceridemia, tá? Que a gente desregula nosso LDL e HDL. E se a gente está nessa condição de hipertrigliceridemia, a gente tem mais chance de ficar resistente à insulina, tá? Quando a gente, galera, fica resistente à insulina, é um problema. Porque a resistência à insulina é o que pode levar a vários tipos de doenças crônicas. Então, vamos pensar aqui, ó. Quando a gente está resistente à insulina, a insulina está alta no sangue. A gente não consegue absorver essa insulina, né? Quando a insulina está alta no sangue, acontece um outro fenômeno fisiológico, que é essa insulina alta no sangue, ela inibe o sinal da leptina. E aí, olha só, eu já estou resistente à insulina, a insulina inibe a leptina, que é um hormônio responsável pela saciedade e pelo controle da fome. Então, imagina só, você já não se sente muito mais saciado e sente muito mais fome, porque a leptina, né, o sinal da leptina não está chegando porque a insulina está muito alta no sangue. Se você inibe a saciedade, o cérebro pensa que você está constantemente com fome. E essa sensação é falsa, porque o alimento está chegando, mas é o alimento errado, né? Então, se você está comendo alimentos processados,
você está inibindo a tua leptina, então você não se sente saciado. Se você não se sente saciado, você está com fome. Se você está com fome e você está nesse ciclo vicioso de alimentos processados, você vai buscar alimentos que estão no topo do ranking. E se você está nesse ciclo, os teus alimentos que estão no topo do ranking são alimentos processados, que te geram mais prazer, que tem menos fibra, menos proteína, que são menos saudáveis. Se você está nesse ciclo, achando que você está com fome direto, tendo que comer toda hora, o teu corpo ele começa a entrar num estado de sobrevivência. Lembra? Tudo volta à sobrevivência. Para você sobreviver nesse caso, você precisa gastar menos energia, concorda? Né? Se você imagina, se o teu cérebro acha que você está passando fome, o certo a se fazer para sobreviver é que você baixe o seu nível de energia para você gastar menos energia, já que não está entrando. Então você começa a ficar menos disposto, com menos energia. Né? A chance de você fazer atividade física ou começar a fazer atividade física, se você está dentro desse ciclo, é muito mais difícil. Então, essa combinação de mais alimentos processados entrando, menos energia sendo gasta, é igual a doença, tá? E aqui eu fiz né, não é um gráfico, mas enfim, é um desenho que ilustra bem o nosso artigo. Olha só, imagina uma pessoa que está ali nos alimentos processados, ingerindo muito alimentos processados. Se ela faz isso de forma crônica, ela começa a ter hipertrigliceridemia, que é a desregulação do LDL-HDL. Se ela continua isso de forma crônica, ela começa a ficar resistente à insulina. Se você está resistente à insulina começa a tampar o sinal da leptina. A leptina é aquilo que te traz saciedade e regula a tua fome. Então, se você não recebe mais o sinal da leptina, você começa a sentir mais fome e menos saciedade. Se você sente mais fome e menos saciedade, você começa a estocar, gastar menos energia porque você quer sobreviver. Né? Consequentemente, você tem menos força de vontade. Você não quer fazer exercício, você não quer sair de casa, você não quer se movimentar. Se você está com fome, não está com força de vontade, você vai buscar mais alimentos que estão no topo da lista, que são alimentos processados. E aí esse ciclo ele é um ciclo vicioso e infinito, e é muito difícil sair dele, né? E a gente só sai desse ciclo se a gente começa a se alimentar bem. E agora falando exatamente como a CrossFit fala, a sugestão e a solução é que você coma carnes e verduras, castanhas e sementes, algumas frutas, pouco amido e nada de açúcar, tá? Quando a gente come dessa maneira, a gente está ingerindo bastante proteína de alimentos naturais, a gente está ingerindo bastante fibra de alimentos naturais, isso faz com que a gente se sinta saciado, com que a gente não coma além daquilo que é fisiologicamente natural, e, teoricamente, nada de açúcar. Pelo menos esse nada de açúcar da frase é nada de açúcar processado, tá? Então, esquece esses açúcares processados e tenta manter o teu nível de ingestão de maneira que suporte teu exercício físico, né? Tua massa muscular magra e não a tua gordura corporal, beleza? Essa é basicamente a solução que ele dá para a gente no artigo. E agora eu vou minimizar aqui, porque a apresentação do artigo já foi, e quero trocar uma ideia com vocês a respeito disso, desse artigo aqui. Eu acho que tem várias coisas que são bem legais a gente falar sobre, tá? Só deixa eu parar de compartilhar aqui. Só para a gente, antes de eu abrir, se alguém quiser coisa perguntar, só, né, falando desse aspecto que a gente falou sobre o artigo, vamos pensar, galera, na dieta flexível, tá? Eu gosto da alimentação flexível, eu acho que ela tem benefícios e tem malefícios, né? Para quem não sabe, a alimentação flexível é aquela alimentação que a gente não restringe alimentos, principalmente aqueles que a pessoa mais gosta, né? É difícil a gente tirar 100% aquilo. Então, por exemplo, se eu estou prescrevendo, né? Se o nutricionista está prescrevendo uma alimentação para uma pessoa e essa pessoa diz que não consegue ficar sem chocolate depois do almoço, né? Então, eu posso, como nutricionista, prescrever para ela uma alimentação flexível e encaixar um chocolate depois do almoço ou que esteja em algum outro lugar, desde que o balanço energético esteja equilibrado e se ela quer perder peso, que ela gaste mais do que ela está ingerindo, tá? Então eu posso fazer isso, encaixo. Em determinado ponto, enquanto nutricionista, é legal você fazer isso, porque tem pessoas que
pelo menos no começo, vão precisar manter alguns alimentos que elas consomem para ir aos poucos cortando, né? Então eu tenho que ter essa sensibilidade também. Mas eu também preciso saber que aquele alimento que eu estou deixando ela comer, que está fora da alimentação, ele vai dificultar fisiologicamente e psicologicamente o avanço dela em direção a uma alimentação mais saudável. Que no momento em que ela come aquele alimento vai para o topo do ranking, né? Então a chance dela buscar mais alimentos assim é maior, né? Porque aquele alimento causa muito prazer, né? Eu não consigo comparar um chocolate com uma maçã, galera. É simplesmente impossível. Uma maçã nunca, por mais que você goste de comer saudável, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama comer saudável, por mais que eu goste demais de comer saudável e entenda todos os benefícios que isso vai me trazer, uma maçã com certeza não é mais gostosa que um chocolate. Ponto final, não tem como, né? Não tem como. Então, eu preciso saber disso como nutricionista ou como treinador, né? E o que ela está ingerindo está lutando contra ela, tá? Então, esse é um ponto da dieta flexível que a gente precisa saber, tá? Então, se você quer mudar a tua alimentação 100% e está disposto a cortar isso 100%, vai ser bem bom, tá? Você vai começar a fazer uma reestruturação, né? E os alimentos que vão estar lá no topo da tua lista vão ser outros alimentos, né? Ao invés de você buscar uma barra de chocolate, você vai buscar uma panqueca de banana, que seja, enfim, né? Você vai cada vez mais aguçando o teu paladar para o açúcar. Aquilo que era doce para você antes, hoje vai ser muito doce, você quase não vai conseguir mais comer, né? Tua sensibilidade a esses alimentos vai ficar muito maior e você vai aos poucos reestruturando isso, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente tirar do artigo. O outro ponto é para a gente entender o que uma pessoa que está no meio daquele ciclo vicioso ali passa, né? E entender que não é simplesmente um fato de que ela está comendo mais do que gastando, ou de que ela é preguiçosa, ou de que ela é gulosa. Entender que ela está num ciclo em que o cérebro dela está lutando contra ela, né? E a gente conversar sobre isso, falar sobre isso, se sensibilizar com isso, entender isso, né, por parte de outras pessoas é bem importante enquanto treinador, tá? Agora eu quero abrir aqui para a galera trocar uma ideia, falar sobre se alguém já sabia sobre esse artigo, se já tinha lido e não tinha entendido, ou se nunca tinha visto esse sistema de recompensa. Diz aí, galera. Vamos conversar sobre. Se não, se ninguém quiser. Nunca tinha visto, a primeira vez que eu li eu também nunca tinha visto. Mas é muito massa. É muito, muito massa, né? É massa pra gente colocar em prática na gente mesmo, né? Na gente mesmo. Enfim, galera, é muito fácil de você fazer isso, né? É muito simples, é bizarro. Se você for no fim de semana fazer suas refeições livres, você vai sentir isso. Meu, você vai lá que seja a tua refeição livre, você vai comer um Doritos. Aí você vai falar, caralho, mano, é muito bom, né? E aí, quando você come aquele Doritos, você vai comer outra coisa, aquela outra coisa já não é tão boa, né? O Doritos já tá no topo da lista. É difícil você voltar para tua alimentação normal. A gente volta porque a gente tem 100% desse conhecimento, sabe que isso é muito saudável e a gente volta. Mas imagina uma pessoa que não sabe nada sobre isso, né? Em que não faz tanto sentido comer saudável, em que ela não vê benefício. Meu, não tem por que você ficar comendo comida saudável. É muito melhor eu comer coisas que me trazem uma recompensa muito maior, né? Ainda mais. é, Olha só, imagina uma pessoa que não tem um psicológico tão bom, né? Isso é muito comum nos dias de hoje, ou seja, uma pessoa que é ansiosa, ou uma pessoa que tem. Que seja uma tendência para depressão, ou está em depressão, ou que está num ciclo de vida que não é prazeroso. Da onde que ela vai tirar prazer se ela não tem prazer na vida dela, no dia a dia, né? No trabalho, nas relações? O jeito mais fácil é comendo comida, né? É muito fácil ter prazer assim, né? Então a gente não pode julgar, a gente precisa entender o contexto que a gente vive e saber sobre isso, né? Pardalzinho, manda ver. Bom, mas não, que legal. O Bruno perguntou aqui, ó. Vocês costumam orientar seus alunos sobre nutrição aí no Morro das Pedras? Sim, sim. Inclusive, a gente está fazendo um projeto com a nutricionista daqui, né, Tati? Projeto de 30 dias, e era justamente sem isso, sem alimentos processados, sem
Isso, gordura, óleo, frituras, açúcares e por aí vai, né? E, cara, não tem nada melhor na vida. Eu acho que eu bati PR, assim, né? Vamos dizer, de máximo de tempo sem comer comida processada mesmo. É muito, muito top. Eu tinha levantado a minha mão, então meio que já respondendo, mas eu tinha levantado a minha mão para falar sobre. Tipo, no fundo, Dani e galera, né? A gente fica pensando assim, pô, mano, eu sei o quanto que uma doença crônica literalmente faz mal, né? O tanto que pode matar, que pode te incapacitar, que pode te dar problemas assim para o resto da vida. E agora, como é que a gente consegue convencer um aluno que não tem essa noção? Tipo, o aluno que não tá, às vezes ele come todo errado, só que não tá obesaço ainda. Come todo errado, mas ainda os níveis de açúcar no sangue dele, sei lá, glicose, alguma coisa assim, não tá tão alto ainda, ou a pressão arterial, sei lá. Isso é uma coisa difícil, né? Tipo de. No fundo, a gente tá falando assim, ó, galera, vocês têm que prevenir. E aí, o problema é quando a gente fala isso, fala isso, fala isso, a galera não previne, dá alguma zebra, vai no médico e o médico vai lá e fala: pronto, você tem que cortar isso, isso, isso da alimentação e tem que fazer atividade física. Sabe? Esse é o grande tchan, assim, que eu sinto. E eu tô passando isso com a minha família ultimamente. Tipo, eu dou o exemplo, né? Eu trabalho na área da saúde, dou o exemplo diariamente, mas a minha família tem hábitos muito ruins tradicionais. Até que, um mês atrás, mais ou menos, o meu tio sofreu um AVC. Não deu nada gravíssimo, assim, não ficou nenhuma sequela, não, mas foi clássico. Tipo assim, médico falou, ó, para tudo que você está fazendo, come direito e começa a fazer uma caminhada. Muito louco, né? Eu acho que a gente tem que, a força-tarefa é para descobrir como que a gente convence a pessoa de que não é só uma prevenção mesmo, né? Sei lá. Só não é nem uma pergunta, é só uma reflexão, assim. Exato. Não, top demais, top demais. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, né? Nas ideias que a gente troca com os alunos, enfim, né? A Elo ali também perguntou, né? Como a gente traz mais a parte de nutrição para aula, fazendo programa, fazendo desafio, o que vocês acham legal? Eu acho que você pode fazer de tudo um pouco, né? Igual o Pardal falou, ali na box a gente está fazendo agora um desafio nutricional, né? Eu já fiz, eu mesmo, esse projeto sobre Zone Diet 2 vezes e foi bem legal. Então, era um projeto de 30 dias que a gente falava sobre Zone Diet. Eu marcava um dia para a gente fazer a avaliação, a gente junto montava uma Zone Diet, então todos os alunos montavam também e por 30 dias eles mantinham. Isso foi bem legal. Falar sobre nutrição também é bem legal. E é o básico do básico, galera. Tipo, nossos alunos não sabem nem o básico, né? Então, se você falar para eles o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, vai ser uma descoberta, assim, é, inovadora para eles, sabe? Então, dá para você ir trocando essas ideias de forma bem simples, que eles vão ir entendendo a importância disso, né? E sempre liderar pelo exemplo também, né? Ô, Dani, e o projeto aqui, né, ele chama Projeto Desinflama. É literalmente cortar esses alimentos tóxicos para o corpo desinflamar. E a gente tem lá, sei lá, quase 30 pessoas no projeto. Cara, é cada depoimento assim que é inacreditável. Então não é para a pessoa secar em 30 dias, nem nada disso, não. É só para ela ter uma experiência de o corpo super potente, né? Potente por 30 dias. Então todo mundo falando: meu Deus, meus rendimentos no treino estão outra história. Meu sono tá outra qualidade, minha disposição no dia tá outra qualidade. Até minha vontade de doce passou. Tem tudo a ver exatamente com o que o Dani veio falando aí nesse artigo, né? Tipo, o paladar vai mudando, o refrigerante que você tomava todo dia, de repente fica, né? Fica aquele mel, né? Tipo, super doce que você não consegue nem beber mais. E é muito louco, é muito louco. Para quem não fez, antes de Antes mesmo de, sei lá, de passar para alguém, de sugerir, faça, porque tem muito mais força depois que a gente sente na pele. Pardalzinho, essa Nutri que vocês estão em parceria, ela treina no box?
Bom, mano, tem até outra pergunta ali. Ela treina assim. Ela treina menos do que deveria, porque ela trabalha em vários boxes, assim, né, ao redor de Floripa, mas ela treina todo dia. É, um num box, num outro, e sei lá, eu digo que uma vez por semana, talvez aqui no box. Legal. E como é a aceitação dela sobre essa abordagem diferente da CrossFit em relação à nutrição, saca? Sim, mano, não, ela destrói. Ela é do tipo que já fez dieta Zondiet, cetogênica, intermitente. Ela fez de tudo e fez a dieta flexível, né? Sei lá. E, mano, meu Deus do céu, ela é simplesmente, sei lá, uma bruxa da nutrição, assim. Ela é simples, sabe? Ela não é daquelas que te dá receita nem nada. Ela não deu receita para ninguém nesse grupo. Ela só falou, galera, tira isso, tira isso, tira isso. E quem tiver dificuldade de repor, me fala que eu vou ajudando vocês. Então ela vai falando, né, do sistema de recompensa, vai falando da fibra. Ela falou do café, por exemplo, o tanto que o café inibe a absorção de ferro e cálcio. Então, sei lá, se você está com dificuldade de ter ferro aí no sangue, tudo, o café é um inimigo, né, também, principalmente pós-refeição. Mas, então, ela vai nas coisas mais simples, assim, e simplesmente funciona, velho. Muito, muito, muito. Muito legal, muito legal. Ó, a pessoa perguntou aqui, ó, hello, hello, colleagues. Esse projeto de vocês tem um custo? Sim, a gente cobrou R$ 75. Tipo assim, não é nem para lucrar em cima disso, é só para ter muitas pessoas mesmo, para eles sentirem. E aí, quem sentiu que fez diferença, aí a gente foi direcionando para um atendimento completo ali com a nutricionista, né? Então, você precisa de ajuda, por exemplo, igual o Dani, para descobrir o que é carboidrato, proteína e gordura e boa e quantidades e tudo. E aí sim, ela faz um bate-papo com você ali de horas e faz um acompanhamento mensal. É muito top. E para a gente chamar os alunos, mano, é simplesmente falar o que o Dani falou. Isso é o básico. Tipo, eu, Pardal, se eu pudesse sugerir a alguém a melhorar a saúde dele, a primeira coisa que eu ia perguntar é como que ela se alimenta. Eu não convidaria ela, por exemplo, para ir treinar. Assim, como é que está a sua alimentação? Claro que se eu chamar ela para treinar, a alimentação, o descanso, tudo vem junto, né? Mas nutrição, sem dúvida, é o ponto mais importante, assim, para mim, né? Legal. Por que eu perguntei desse lance da Nutri, cara? Porque eu percebo que os nutricionistas, na grande maioria, pelo menos, aqui na minha região, aliás, todos, né, aqui na minha região, eles têm essa abordagem voltada só para estética, né? Igual o médico que cuida só do sintoma, né? Igual o Rodrigo Jasbic lá sempre fala. Não cuida não procura saber a causa, né? E só dá remédio pro assintomático. E, por exemplo, o nutricionista, o aluno vai lá e fala: eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero perder a cintura, quero ficar com a bumbum durinho, as meninas e tal. E eles fazem só essa abordagem de ingestão e gasto, né? Que o Dani bem falou no artigo ali das calorias, enquanto a gente, como treinador, está pensando na saúde do aluno. E aí eu fico muito nesse conflito aqui. Eu tenho muitos alunos que passam com nutricionista, só que muitos deles têm péssimos hábitos, mesmo com acompanhamento nutricional. Assim, na minha visão, né, com o entendimento que eu tenho da alimentação baseada no CrossFit que eu estudei, que eu não sou nutricionista, para mim é uma alimentação não saudável, mesmo eles obtendo o resultado estético, saca? Sim. Então, eles, eu retornei no nutricionista, eu aumentei 5 centímetros de braço, sei lá. Aí eu, pô, que legal, e como é que tá a sua alimentação? Eu como todo dia uma barra de chocolate depois do almoço e não me atrapalha. Eu, porra, que merda, sabe? Mano, eu tenho uma opinião sobre isso. É muito louco. Se me permitirem, né? Acho que eu já estou até me delongando demais. Mas, por exemplo, quantos alunos já não foram para o seu box falando que queriam, sei lá, um exemplo, queriam fazer um snatch pesado ou que queria um shape, alguma coisa? Eu acho que é o mesmo caso da nutricionista. Tipo, é muito mais fácil alguém ir para a nutricionista falar que quer ter um corpo mais bonito do que ter uma saúde melhor. E a mesma coisa na academia. Tipo, mano, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero ficar bonito. E no fundo, eu acho que tudo é o processo de cada um, é o tempo. Tem gente, por exemplo, tem gente que entra pelo estético, mas não fica pelo estético, fica por outras coisas.
E é só o tempo de cada um, sabe? E aí eu acho que vem do profissional. Então, o profissional aceitou, ok, então eu vou te dar um bíceps maior, eu vou te fazer perder gordura, mas aos poucos também eu vou te mostrando o caminho da saúde, sabe? Então, eu acho que depende de cada um. Quantas vezes que alguém falou assim, mano, eu quero performar. Aí eu falei assim, então bora. Concentra nas aulas, escuta o seu coach e tenha paciência, sabe? E aos poucos a gente vai entrando assim, né? Eu acho que é tempo. Sim. Legal. Top, Pardalzinho. É isso, bem massa, galera. Nutrição é um tema bem legal. O curso de nutrição da CrossFit é muito completo também. Dá super para fazer, mas tem outros lugares que a gente pode tirar vários conteúdos legais também. Inclusive, no material de estudo para o Level 3 tem muita coisa sobre nutrição, tá? Dá uma estudada lá que é bem legal, mesmo, tá? Galera, antes da gente terminar, uma coisa bem importante, olha só. Na terça que vem, quem vai falar com a gente é a Athena Pérez, tá? A Athena é aquela, para quem não conhece, aquela mulher de fora, né, dos Estados Unidos, que fala sobre Larger Bodies, que tem um curso sobre isso e que vai trazer esse curso para o Brasil. Então, eu vou estar aqui, vou traduzir ela. Se vocês têm dúvidas já sobre isso, anota para trazer para ela na reunião, mas principalmente vamos divulgar essa reunião, tá? Vamos ajudar ela também a divulgar sobre o curso. Brunão, ela fala sobre corpos maiores no CrossFit, tá? Toda a visão sobre isso, enfim, desde scaling até acessibilidade, até inclusão, né? Sobre materiais e sobre, enfim, tudo, e é bem legal, tá? Então, vamos ajudar a divulgar quando a gente tiver um material para divulgar e vamos participar da reunião, vai ser bem legal também, beleza? Terça que vem, então, com ela. Time, ótima semana, bom feriado e tamo junto. Valeu, time. Valeu. Abraço. Dani. Destruiu, mano. Tamo junto. Mandou ver, nóis. Dani. Parabéns, irmão. Obrigado, tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço, bom dia.